Case Anatel Zero, ele tinha como objetivo reduzir as reclamações, as entradas de reclamação de clientes na Anatel. O órgão regulador, né, ele tem como objetivo regular o mercado, e a gente achar que não vai ter nenhuma reclamação seria ousadia demais. Mas, na realidade, o objetivo era esse, era conscientizar que pode ser menor, sempre pode ser menor, né? E que a responsabilidade não estava num grupo chamado BO Anatel, que é quem trata essa entrada depois que o cliente procurou o órgão. Então, o que a gente fez? Né? A gente analisou o cenário era um cenário de crescimento das reclamações no órgão regulador, e o plano era a gente focar nas estratégias, nas metas, gerar uma campanha de qualidade e, mais do que isso, um programa de desenvolvimento, conscientização de todos. Né? E o resultado que a gente objetivava era conquistar de novo a redução desse indicador e que isso fosse um benefício perene. Então, não bastava reduzir as reclamações naquele período, mas que isso fosse constante, que a conscientização fosse mais do que uma campanha momentânea, mas fosse uma coisa que fosse perene no nosso business. Então, mostra aqui que, de fato, o crescimento, enfim, catastrófico, né? E aqui estão as reclamações, não só as que competem ao call center, mas de uma forma geral, o que compete à operação contornar, né? A gente sabe que tem problema sim, mas em alguns momentos você sabe também que o cliente tem dificuldade de fazer o entendimento da sua conta, o atendente às vezes não é explícito o suficiente para combinar os prazos com o cliente, e nesse meio do caminho você tem uma oportunidade infinita que é fazer com que o cliente não vá ao órgão regulador porque ele não entendeu o que você combinou com ele, mas ele teve todas as informações necessárias. Falando um pouquinho qual era a nossa estratégia, né? A total satisfação desse cliente, né? No ciclo da experiência dele com a Oi. A gente tinha como desafio a revisão da cadeia, desde a entrada do cliente até a sua saída, o foco nas oportunidades e melhorias, que é exatamente isso, quer dizer, onde a gente tem oportunidade de reduzir essa entropia, porque está na mão da gente resolver, né? O atendente, ele não sai da PA e vai lá, instala um telefone ou repara um telefone. Mas esclarecer a dúvida sobre uma conta é da competência dele, né? Então, como é que a gente pegava as oportunidades que estavam dentro de casa, que estavam na mão desse atendente? Incentivo à cultura de excelência no atendimento. Então, mais uma vez, era conscientizar todo mundo que a Anatel não era uma responsabilidade de um back-office que tratava o depois, né? Porque depois que o cliente foi para a Anatel, tá bom, alguém vai pegar esse volume de reclamação, vai fazer o tratamento, o entendimento e vai dar a resposta para o cliente. O que a gente queria é que todo mundo se apoderasse desse cliente e evitasse que o cliente fosse. Né? O desafio da nossa gerente de back-office Anatel é garantir que a gente não vai ter back-office Anatel. Então eu digo para ela que a meta dela todo ano é fazer com que a área dela não exista. Né? Esse vai ser a grande conquista. De novo, isso é uma grande, uma ousadia, mas é uma brincadeira interna que a gente faz, né? Mas o objetivo é isso, é o quanto que eu trabalho para que aquela área não exista, ao invés de simplesmente entender que aquela área é necessária. Então a gente começou a fazer a microgestão, né? Relatórios que indicavam para o supervisor, para o coordenador, que davam a visibilidade para o próprio atendente da onde estava o problema, aonde ele poderia ter resolvido e ele não conseguiu contornar a situação do cliente. E essa microgestão vai desde toda a monitoria do atendimento, de entender, de fazer o entendimento qual era a oportunidade durante a ligação do cliente. O cliente dificilmente vai ao órgão regulador sem antes ter passado algumas vezes pelo atendimento. Né? É cruel falar isso, mas o cliente, ele quando chega no órgão regulador, ele já falou algumas vezes com o atendimento. Né? Então, mais um motivo para acreditar que o atendimento poderia minimizar esse impacto, poderia reduzir essa entrada no órgão regulador. Né? Então, a gente tinha um relatório de microgestão, controlava a quantidade e o volume de atendimentos que geravam essas reclamações, né? E contabilizava os atendimentos que tiveram reclamação na Anatel no mesmo dia. Então, por isso é que é D0, porque a gente olhava o dia de hoje. A entrada na Anatel, por ser um 0800, ela é muito rápida. Ele fala comigo agora, 5 minutos depois ele entra no 0800 da Anatel.
Então, não é como num PROCON, por exemplo, que o cliente se organiza para ir até o PROCON, né? Ele discute se ele vai precisar de um advogado ou não. Nos juizados especiais é isso, ele fica sempre na dúvida de como proceder. Na Anatel não, é muito rápido. Ele desliga, ele sabe que ele precisa do número do protocolo, na sequência ele liga para a Anatel. Então, por isso é que era D0, né? Tinha que ser agora. E aí a gente passa para os relatórios táticos, monitorar diariamente a entrada dessas reclamações no órgão, observando e analisando o volume que vinha performando. E esses relatórios todos são gerados no nível lá do atendente. O atendente sabia o que estava acontecendo com ele, o supervisor dele tinha consciência da equipe, o coordenador da equipe, e assim a gente trabalhava diariamente o feedback do que estava acontecendo, né? Por que aquela reclamação entrou e aonde aquela reclamação poderia ser evitada. Porque mais do que falar para o atendente assim, ah, você não pode deixar o cliente ir na Anatel, é explicar para ele o que ele pode fazer para evitar. Né? Entender, fazer com que ele compreenda exatamente essa situação e perceba o seguinte, aqui eu poderia ter evitado. Né? O que eu poderia ter dito que faria com que esse cliente não se dirigisse ao órgão. E além disso, para não tornar a coisa maçante, tinha os relatórios de qualidade, né? Com base nessa microgestão, que apontavam as causas ofensoras e os operadores, porque você tem operadores que atendem um volume alto de chamadas e que não geram, por exemplo, o que a gente chama de chamada repetida, quer dizer, a chamada que ele atende é única. Ele atendeu e o cliente não voltou a ligar. Você tem uma massa gigante de atendentes que atendem clientes e que esses clientes não vão até o órgão. Então, quando a gente olha para a Anatel ela não é um indicador estatisticamente válido, porque o volume de entradas na Anatel, frente ao volume de atendimentos que você faz, é infinitamente pequeno. Então, se a gente fosse falar de estatística, eu lembro que uma vez falando com um fornecedor de URA, e justamente porque as reclamações de URA tinham crescido, etc e tal, ele dizia assim, mas estatisticamente esse teu número não vale para nada. Eu falei, mas eu não quero saber de estatística, eu quero saber que eu tenho um órgão que me controla e que essas reclamações cresceram, não importa se estatisticamente isso é válido ou não. Porque, de fato, quando você olha a volumetria no call center, ela é monstruosa. Então, assim, a gente hoje na BP Call Center, que é o call center próprio da Oi, a gente é 1/3 de todo atendimento. 1/3 de todo atendimento remoto da Oi significam 8.500 posições, 17.000 atendentes. Né? Então, assim, qualquer brincadeira é um volume gigantesco, né? Você ter 1% de erro, você errou com muita gente, né? Então, a ideia é não se deixar inibir pela estatística, porque senão você não faz, porque você fala assim, ah, isso aqui não é válido, né? Eu não preciso me preocupar com esse número, porque estatisticamente ele não representa o meu universo. E é verdade. Quando eu olho para os meus atendentes, a maioria não tem reclamações na Anatel. Quando eu olho para os atendentes, a maioria não tem um volume significativo de chamadas repetidas. Mas quando eu olho para um grupo muito pequeno, ele faz esse número na Anatel, ele faz esse número na repetida, que é o cliente que fica me ligando várias vezes por um assunto que podia ter sido resolvido na primeira chamada. Mas para não tornar a coisa maçante, a gente começou a fazer algumas coisas que motivam a equipe. Então, o quiz na operação, que nos dias onde a gente tinha maior volumetria de entradas na Anatel, e isso está muito vinculado a alguns prazos de conta, vencimentos de conta. Então você vê nitidamente que você tem um mês que ele não é linear. Então você tem picos durante o mês, que muito voltado para os vencimentos de conta. E aí nesses dias a gente criava um agito dentro da operação que fazia com que o atendente de novo ficasse com foco e com a lembrança do quão é importante o atendimento, a atenção que ele dá para atender aquela chamada. Né? Então a ideia era gerar uma energia de solução, de satisfação no atendimento, né? Dar suporte aos operadores e ao mesmo tempo gerar premiação para aqueles atendentes que a gente fazia as perguntas ali na hora e eles respondiam corretamente. Essa conscientização tinha como objetivo promover o engajamento e reverter o cenário. Então, mais uma vez, o que a gente queria é todos são responsáveis por uma entrada na Anatel. Não adianta dizer assim, ah, mas a culpa é do técnico que não fez a instalação, a culpa é do meu colega que atendeu a chamada errada e eu estou só atendendo a repetida, quem tem que tratar a Anatel e quem tem que entender de Anatel é o BO Anatel que pega a reclamação que está no site da Anatel. Não, todo mundo é responsável em algum momento
por minimizar essas entradas. Então, todos. Em algum momento, você pode fazer com que esse cliente reverta a insatisfação dele. Então, esse engajamento é que fez com que a gente, de fato, mudasse o resultado. As áreas de staff também, né? Porque o staff tem muito assim, é o atendente está fazendo errado, né? Eu tô aqui, tô monitorando, ou eu tô aqui fazendo a campanha e tal, a responsabilidade é do atendente. Não, todas as áreas, inclusive as áreas de staff que não tinham contato direto com o cliente, eram responsáveis por esse Anatel Zero. Então a gente fez uma campanha onde a gente vestiu toda a operação com esse banner. Esse banner, tem ideia da altura dele, Hilbert? Você não tem ideia, mas é gigante. 4 metros de altura, né? Então ele é a fachada toda de um prédio. Então quando você entra, ele gera um impacto muito grande, porque você chega no prédio e você vê esse banner gigante. Em todos os prédios a gente tinha isso. A ideia era exatamente vestir, então é como se eu tivesse envelopado uma parede com essa ideia e participe desse movimento. Então era um convite, né? Não é uma coisa obrigatória, é uma coisa que você tem que querer, você tem que desejar fazer com que a gente atinja esse objetivo, né? Então, juntos, fazemos a BT ainda melhor, com clientes satisfeitos e nenhuma reclamação na Anatel. De novo, a palavra nenhuma, né, gera um peso e fala assim, nossa, como nenhuma? Ninguém mais vai reclamar só porque você engajou as pessoas? Não, a gente vai continuar tendo reclamação na Anatel, mas a gente quer ter, digamos assim, aquelas necessárias porque a gente erra, ponto. Né? Então, que a gente tenha as necessárias e evite as desnecessárias, aquelas que a gente pode corrigir o erro no atendimento, aquelas que a gente pode, de fato, esclarecer a dúvida no atendimento, essas a gente não quer ter. Eu tive um professor no pré-vestibular que ele dizia assim, erra as questões difíceis, porque as fáceis todos acertam. Então, quem quer passar no vestibular erra o difícil, porque o difícil, a maior probabilidade é das pessoas errarem, mas não erra o fácil, porque o fácil todo mundo acerta. Então, o Anatel Zero, ele tem essa filosofia, né? O certo a gente vai fazer, aquilo que é fácil a gente vai fazer. O que for muito difícil a gente vai se permitir derrapar de vez em quando. Então aí, nessa questão a gente tinha as camisetas, tinha banner, tinha o PIN, o humorômetro, que na realidade é um totem que ficava com um termômetro e ele tinha carinha. E essa carinha ela ia da cara zangada, a cara de paisagem e a cara sorrindo. E exatamente a gente mostrava o seguinte, como é que o site tá, como é que o andar tá, como é que a operação tá. Então a gente tinha esse termômetro espalhado e você circulava e aí eu chegava na operação de um coordenador, de um gerente e tal, você conseguia ver o seguinte, como é que tá a situação dessa equipe. E é óbvio, ninguém queria estar com a carinha zangada, né? Ninguém queria estar na faixa do vermelho. Então gera uma agonia, uma competição saudável dentro da operação, porque é isso, ninguém queria ter o seu termômetro apontando que o negócio estava feio naquela operação. E aí essa competição saudável também fazia com que as pessoas trocassem ideias e entendessem o que uma conseguia ajudar a outra. A campanha tinha viagens, vale cinema, top premium. Então a campanha ela levava desde o assunto que era muito tenso e sério para toda a companhia, não só para o call center, né? Para a Oi, a reclamação da Anatel, enfim, é um termômetro muito tenso, né? E ao mesmo tempo ela levava para a coisa do dá para fazer, é possível fazer, a gente consegue fazer, né? Não é uma meta impossível. E aí quando você consegue convencer as pessoas que a meta não é impossível, se ninguém acreditou que é impossível, você vai lá e faz, né? Porque o problema é quando você esbarra na crença de que isso não é possível fazer. E se não é possível fazer, às vezes você nem tenta, porque alguém já disse para você que não é possível. Então o que a gente quis é sair dessa questão do não é possível e arriscar, e ser ousado em tentar fazer algo diferente. Né? O programa de desenvolvimento, e aí a gente tinha o e-learning, a Blitz da qualidade, que é exatamente isso, a gente rodava as operações e fazia quiz com os atendentes ofensores, a gente juntava os atendentes que não tinham reclamação nenhuma com aqueles que eram mais ofensores de reclamação, a gente criou equipes que geravam esse engajamento dentro da operação. Outros desdobramentos surgiram depois disso, depois disso a gente montou uma célula que a gente chama de solução de contas, já que conta é um assunto que está na nossa mão e que a gente consegue atender esse cliente antes dele ir à Anatel. Então, como é que a gente criava uma equipe especializada em conta
Então, como é que a gente fez o staff se envolver com a coisa e falar o seguinte, não, essa responsabilidade é minha. No mínimo eu tenho que gerar informação, no mínimo eu tenho que ajudar, sentar do lado, que é uma coisa difícil, né? Você fazer o cara sair da cadeira dele e falar assim, eu vou lá pro piso, né? Vou lá pro lado do atendente e vou entender o que está acontecendo lá. É cômodo, às vezes, a gente ouvir uma gravação numa sala. Outra coisa é você ir lá para a operação e sentir de fato. O pessoal da área de processos, eu falo muito isso para eles, eu falo assim, não houve gravação não, senta lá do lado do atendente, olha ele suando, olha ele sem saber, né? Porque às vezes a gente fala o seguinte, da onde o atendente tirou essa ideia mirabolante, que foi a resposta que ele deu, completamente esdrúxula para o cliente, né? Ele tira essa ideia mirabolante do nervosismo dele de querer responder alguma coisa, de procurar na intranet e não achar a resposta. Então ele não acha a resposta, ele tem que dar uma resposta, ele inventa uma resposta, né? Então a gente dizia para a área de processo, vai para lá, senta do lado dele, né? Olha como é que ele está consultando a intranet. E aí depois você me responde se tem ou se não tem oportunidade. Porque tem oportunidade de fazer diferente. E aí a redução foi de mais de 59%, né? 23 mil reclamações na Anatel foram evitadas em 2013. Né? A Anatel Zero passou a ser um lema e continua como toda a diretriz da companhia para 2014 e vai para 2015. Então, de novo, não foi uma campanha pontual onde a gente implantou para reduzir o problema naquele momento, mas passou a ser um lema da companhia de que a Anatel não pode sair do foco. Né? A Anatel é todo dia. Né? O cliente ele termina de falar com a gente e entra na Anatel, então a gente tem que terminar de ouvir a ligação dele e entender se ele foi para a Anatel. A gente tem que terminar de ouvir a ligação dele e saber que aquela ligação não vai me gerar uma reclamação na Anatel. Né? Então o Anatel Zero passou a ser um lema da companhia e não mais uma campanha pontual para reduzir o indicador que apresentava um problema. Porque ele caiu sim, mas de novo a crença é de que ele pode continuar caindo. A gente mira o zero para continuar tendo o menor número. Né? Você mirar mais alto do que você de fato quer chegar. Né? Se eu mirar menos 23 mil reclamações, talvez eu conseguisse muito menos do que isso. Na hora que a gente mirou o zero, a gente alcançou um número muito maior do que inclusive a gente esperava. Né? O atendente ele vive de metas, então ele sabe assim, eu posso fazer X% de repetida, eu tenho que atender tantas chamadas por dia, eu tenho que ter um indicador de produtividade de X, uma aderência de Y, e aí no Anatel ele fazia a mesma coisa. Quantas reclamações no Anatel eu posso ter? E a gente dizia nenhuma. Mas como nenhuma? Nenhuma. Porque se você tiver uma reclamação, se cada um tiver o direito de ter uma reclamação na Anatel, significa que eu vou ter mais reclamações do que eu tenho hoje. Então, eu não posso dizer assim, você tem direito a uma, você a nenhuma, você tem... Não, então, ninguém tem direito a ter uma reclamação na Anatel. Porque se a Anatel é zero, é isso, porque realmente o número que entra hoje é infinitamente menor do que a capacidade de produzir, ainda que seja né, uma reclamação por atendente. Então a ideia era essa, ninguém pode ter reclamações Anatel. E com isso a gente gerou credibilidade, a gente conseguiu mostrar que era possível reduzir o número sim, que estava na mão da gente, não era responsabilidade só do outro. Né? E em janeiro, fevereiro e março de 2014, os resultados continuaram em queda com redução de 70%. Né? Então mostra que quando a gente quer fazer, não tem um impossível, né? Tem uma meta dada, uma meta cumprida. Né? Então mostra aí exatamente isso que eu falei, né? Das quedas. E aí a diretriz de qualidade, né? São 4 pilares. O operador deve se apoderar do problema do cliente, né? O operador deve solucionar o problema, o operador deve proporcionar uma experiência memorável, trabalhar o processo a favor do cliente. Isso é uma coisa complicada, que você fala assim, mas ele tem autonomia para fazer? Ele tem autonomia até um determinado ponto, é óbvio, mas ainda assim é uma autonomia dele, está na vontade dele de levantar a mão e dizer assim, eu não concordo com isso, esse processo aqui me gera
muita reclamação, muita insatisfação. Esse processo é ruim, ele está mal escrito e tal. Quando ele se acomoda naquela situação de que eu não posso fazer nada, ele deixa de gerar oportunidade de melhoria. Então, o que está no poder do atendente é exatamente levantar a mão e se indignar. Eu sempre falo isso para eles. Eu quero indignação de vocês cada vez que eu atender mal o cliente. Eu estou deixando de fazer alguma coisa, eu estou deixando de instalar o telefone, eu estou deixando de fazer um reparo, eu estou deixando de corrigir ou de gerar uma conta corretamente, e eu quero que você fique indignado com isso. Porque na hora que você estiver indignado, você gera essa motivação de correção, de revisão de processo, etc. O reconhecimento no mercado, então a gente recebeu alguns prêmios em função desse case e, de fato, é uma coisa que a gente entendeu o seguinte: dá para fazer diferente. Eu ainda tenho alguns desafios com a área de qualidade, o gerente de qualidade está aqui com a gente, e com a área de instrutoria e processos, que é garantir que os meus instrutores e os meus monitores, que são ex-atendentes, porque isso facilita bastante o entendimento dele, um dia ele sentou naquela cadeira, que ele não tenha a rejeição de voltar para essa cadeira, porque eu falo o seguinte: eu quero que o meu monitor, o meu instrutor, o analista de processo tenha o dia de atendimento. Eu quero que ele sente que ele tenha competência para continuar atendendo, porque enquanto ele tiver essa competência, ele continua se atualizando, revisando e entendendo que o que ele faz lá, sentadinho no escritório, nem sempre é factível de você gerar resultado, Porque papel aceita tudo. Então você escreve o processo do jeito que você quer. Isso não significa que ele é executado na hora que você chega lá na ponta com o cliente na linha. Então é isso que eu tinha para contar para vocês. Obrigada.